Então vamos para a mensagem de hoje, né? Em nome de Jesus. Então, como sempre orando pela reunião, né? Para Deus falar conosco e ministrar nos nossos corações a nossa necessidade, o que a gente realmente precisa para agradar o Senhor. Porque viver nesse mundo sem agradar o Senhor, aí é melhor morrer, né? Aí é em vão, né? Então a gente precisa agradar o Senhor. E o Senhor me falava sobre escolhas, sobre caminhos, né? Então, a escolha é nossa. Os caminhos é nós que escolhemos. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E graças a Deus por isso, porque eu acredito que nada forçado é bom. Então Deus fala assim, olha, tem dois caminhos. Tem este que vai te levar para a eternidade, que vai trazer coisas lindas e maravilhosas na sua vida. E tem o outro caminho, mas a escolha é sua. E a nossa mensagem hoje o tema é: a escolha é sua. Mateus 6, 24, vamos ver o que está falando? 6, 24. Mateus 6, 24. Todos já acharam? Mateus 6, 24. Então diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aqui está falando o quê? Que tem dois senhores. Eu achei interessante que Deus fala que as riquezas é um senhor na nossa vida. E vocês sabem que ela pode se tornar um senhor mesmo na nossa vida? Por quê? Igual a Fátima, ela saiu do serviço, mas ela veio. Então, o Senhor foi mais forte do que as coisas materiais na vida dela. A gente vai largar o cansaço, vai tirar o desânimo, mas eu vou lá, porque eu preciso do Senhor, eu vou louvar o Senhor, vou estar em comunhão, vou ouvir a mensagem. Então, é mais ou menos isso, gente. A gente nunca pode priorizar as coisas desse mundo. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. E muitas pessoas vão se afastando do Senhor porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu chego em casa cansado, eu tenho que fazer janta, eu tenho que olhar meus filhos. Então assim, a gente vê que eles estão servindo mais ao dinheiro. E o dinheiro, gente, ele é bom no bolso, no coração não. Deus nos dá assim o dom de trabalhar, nos dá saúde, ele acrescenta nas nossas vidas. Mas é para quê? Para a gente não colocar ele no nosso coração. E quando Deus nos abençoa, nós precisamos aprender a abençoar a outros. O Senhor estava falando essa mensagem comigo, aí lá em casa antes de dormir, eu falei, nossa gente, que tanto de coisa nesse guarda-roupa, deixa eu tirar um... Então, a gente não pode ter amor às coisas materiais. A gente precisa ter amor às pessoas, né? Se a gente tem para dar, vamos abençoar. Não vamos deixar as coisas materiais entrar no nosso coração, que elas vêm entrar no nosso bolso para a gente abençoar, para a gente comprar as coisas que a gente quer, porque o trabalhador é digno do seu salário, mas o dinheiro não tem problema ele estar no bolso. Ele não pode ser idolatrado. Ele não pode estar no nosso coração. Ele não pode ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é o Senhor. E a palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos seriam acrescentadas. Então, gente, a gente tem que largar o desânimo, tem que largar tudo e ir buscar o Senhor, porque é fácil falar assim, eu vou servir a Deus lá em casa, eu vou orar, vou fechar no meu quarto. Não, mas Deus quer que a gente saia do nosso comodismo. Me busca em primeiro lugar, e as outras coisas eu vou acrescentar, né? E eu vejo, eu acho que todos conhecem essa história. Ela fala de dois cachorros, né? Um cachorro bom e um cachorro ruim. E eles iam brigar entre si lá. Um ia brigar com o outro. E daí chegou uma menina, acho que é mais ou menos assim a história. E ela falou, nossa, mas será quem vai ganhar essa luta? Aí uma falou assim, a que for alimentada, né? Então, a que você alimentar é que vai ganhar. Então, a gente tem que alimentar na nossa vida, para a gente ser vitorioso nessa terra, as coisas boas. Então, a gente não pode alimentar na nossa vida coisas ruins. Entrou algo no meu coração, o meu esposo, um familiar. Não, a gente não alimenta o que é ruim, a gente só alimenta o que é bom. Aí, às vezes, você, em vez de querer abençoar alguém, você vai falar assim, não, eu vou guardar, pode me fazer falta. Não, mas eu posso tirar um pouquinho para abençoar um irmão, uma irmã. Que a palavra de Deus, gente, fala que a gente deve abençoar. A gente tem que ter cuidado quando a gente vai ajudar as pessoas. Mas a Bíblia fala muito, e nós vamos ver no decorrer da mensagem, que a gente precisa abençoar as viúvas, órfãos e assim por diante. Então a gente tem que orar, mas estar sempre pronta para abençoar. Então nós não podemos alimentar o que é ruim na nossa vida. Nós precisamos alimentar o que é bom. E o que é bom vai vencer na nossa vida, né? Em Lucas 4, do 6 ao 11, vamos ver o que está falando. Lucas 4, do 6 ao 11. Tá pouco para frente, né, de Mateus. Lucas 4, do 6 ao 11. Então fala assim: disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então aqui o diabo tentando Jesus, né? E Jesus responde, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. É até o 11. Vamos ler só até aqui. Então, gente, aqui está falando da tentação de Jesus. Jesus, ele foi tentado pelo diabo. E nós também somos tentados pelo diabo. E Jesus aqui, a palavra de Deus fala que Deus levou ele para ser tentado pelo diabo, né? E aqui Jesus fica 40 dias sem comer e sem beber água num deserto. E ali no deserto não tinha água, não tinha comida. Durante o dia calor, à noite frio. E assim, muitos animais, répteis, né? E Jesus ali, 40 dias em oração, em jejum, e o diabo tentando ele. Vocês acham que foi só isso aqui que Lucas escreveu? De forma alguma. 40 dias, o diabo falando no ouvido dele, o diabo falando, ele sendo tentado. E eu sempre li esse versículo, eu não entendia muito bem. Eu falei, gente, por que o próprio Deus levou o seu filho para o deserto para ser tentado pelo diabo?
Deus, gente, tudo que ele faz tem um porquê e um pra quê, né? Então, Adão, gente, ele foi tentado aonde? No Éden. Ele estava ali no jardim de delícias, as maravilhas, e o diabo chegou, ele tinha uma palavra de Deus, ó, isso aqui não pode, a esposa dele tinha uma palavra, isso aqui não pode, ele tinha também, pois ela pecou e levou ele a pecar. E Jesus falou assim, mas eu vou, através do meu filho, vencer o mesmo Satanás que foi lá no Éden e tentou Adão e Eva. E assim foi, ele foi tentado no deserto, mas ele venceu. E nós, gente, somos tentados todos os dias na nossa vida. Todo dia o diabo quer nos tentar para quê? Pra gente ficar rancorosa, pra gente ficar magoada, pra gente não ajudar uma pessoa necessitada. Por quê? Ele coloca as desculpas no nosso coração. Não, mas como ajudar o fulano? Ah, não, ele tá sadio, ele pode trabalhar, é assim. O diabo vai falando com a gente, não é assim? E então nós também somos tentados todos os dias a não praticar o bem. Mas o que a gente tem que fazer? Falar como Jesus falou, está escrito. Jesus mandou eu abençoar. Jesus falou para mim ser servo, serva dele. E eu vou abençoar, eu vou servir. Jesus me falou para me amar o meu irmão. E eu vou amar. Diabo, você não tem poder no meu coração, na minha vida. Então o diabo não pode ter poder na nossa vida. Jesus venceu por nós. E através do sacrifício de Jesus, através da sua palavra, nós vamos vencer qualquer tentação que vier pela frente. Mas nós temos que escolher. O Senhor fala muito de caminhos de escolha. Ou eu decido obedecer a Deus 100%, ou eu vou para outros caminhos. Tem pessoas que falam assim, ah, não, vou fazer isso não. Gente, ou você obedece a Deus, ou você não obedece. A gente não pode estar em cima do muro, achando que eu vou fazer assim, porque eu acho que é assim. Quem tem que achar na nossa vida é a palavra de Deus. Está escrito. Como que eu vou vencer o diabo? Como que eu vou vencer o meu coração? Como que eu vou servir somente a um Deus? Está escrito. O Senhor mandou eu ser boazinha? Mas tá difícil, fulano me ofendeu, mas e você? Porque está escrito, né? E ali, Jesus, gente, foi tentado ali e ele venceu os 40 dias. E vocês acham que o diabo parou de atormentar Jesus? Ele é Satanás, ele é o diabo, ele é o príncipe das trevas. Jesus sai dali e a primeira cidade que ele chega, ele vai orar para os enfermos, tudo endemoniado. E o demônio manifestando, e Jesus expulsando. Então você venceu aqui, amanhã vai ter outra tentação. Amanhã o diabo vai aparecer para você de novo. E como que você vai vencer ele? Está escrito. Aqui, ó. Está escrito aqui na palavra que o Senhor deixou para mim. Está escrito. Então, a gente tem que entender as coisas do Senhor. A gente não pode levar a vida do nosso jeito. Então, se você falar, eu sou cristão, seja um cristão de verdade. Para de mentira. Aí eu sou cristão, mas quando um me ofende, eu vou no tapa. Eu viro a cara, eu não quero saber mais. Não é esses cristãos que a gente vê hoje na igreja, para todo lado? Não é assim. Está escrito, né? Então é obedecer a Deus. E a gente vê 3 homens, o Senhor me falava muito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles moravam ali na Babilônia, né? E a palavra de Deus fala que eles eram muito inteligentes. E ali, o que aconteceu? Nabucodonosor colocou eles na faculdade lá, tal, para usar a inteligência deles, né?
E logo esse homem se engrandeceu. E ele fez uma estátua lá, né, dele e falou: quem não se prostrar diante dela, eu vou mandar para a fornalha ardente. E Sadraque, Mesaque e Abednego é os crentes que nós tem que ser. É os cristãos que a gente tem que ser. Ali, gente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham tudo. Ali, o Nabucodonosor era quem sustentava eles, é quem dava as coisas para ele. Então, aos olhos humanos, ele tinha que fazer tudo que ele mandasse. Mas ele, quando tocava lá a buzina, lá, todo mundo tinha que se prostrar diante daquela estátua. E ele falou, e ele não se prostrava. E daí foram falar lá para Nabucodonosor, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram. Aí o senhor falou que ia mandar para a fornalha e o Nabucodonosor furioso, vai lá e joga eles na fornalha. E quem jogou eles, gente, ficou tudo queimado. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, com a obediência deles, com a escolha deles, o meu caminho é Jesus, só Ele eu vou adorar. E se Ele falou para mim adorar só Ele, eu vou adorar só Ele, porque está escrito. Eu penso que ele falou assim, né? Na mente dele, no coração dele. E ali, ele é jogado ali na fornalha. E de repente, Nabucodonosor vê lá os 3 e o 4º homem de branco junto com eles. Amém? Aleluia! Gente, obedece a Deus. Obedece a Deus. Ele abandonou os cargos importantes dele, a faculdade dele, dinheiro, mas o coração dele estava em Deus. De todos os 3 estavam em Deus. E ali Nabucodonosor fala para eles saírem para fora e honrou aqueles homens, né? Então, gente, se Deus falou, só a mim me adore, a mim toda honra, toda glória e toda majestade, está escrito isso aqui. Só a mim adorarás, só a mim darás culto. Então, nós vamos o quê? Está escrito? Como que nós vamos vencer o diabo? Como que nós vamos vencer o mal na nossa casa? Uma enfermidade? Como que nós vamos ser um vencedor? Está escrito. Ah, mas eu vou morrer. Eu vou morrer igual os heróis lá, servindo ao meu Deus, engrandecendo ao meu Deus. Mas eu não vou me prostrar diante de mais, diante de nada que homem fez. Porque eu tenho um Deus só e só a Ele eu vou adorar. Raabe, gente, foi uma mulher que era uma prostituta e ali ela obedeceu a Deus e ela foi serva de homens de Deus. Ela escondeu 2 homens de Deus dentro da casa dela e ela falou assim: olha, se eu esconder vocês, vocês salvam a mim e a minha família. E ele falou assim: é claro. Toda pessoa que faz o que é certo, que obedece a Deus, que serve a Deus, ela e a família dela vai ser salva. Amém. Você está com medo da família de vocês não ser salva? Não tem, não. Anda na integridade, obedecendo a Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceu a Deus, não se prostrou diante daquela estátua, porque está escrito. Gente, Deus viu a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus vê a nossa atitude. Deus sabe da nossa vida. A gente esconde as coisas de homens, de Deus a gente não esconde, não. Em Lucas 15:11, não precisa ler, fala do filho pródigo. Então o filho pródigo, tinha um homem que tinha 2 filhos e o seu mais novo falou: eu vou embora, eu quero ir para o mundo, eu quero ir para as coisas do mundo, o Senhor me dá a minha herança.
E o pai, que simboliza Deus, deu a herança para ele e ele foi. Ele foi para o mundo e foi gastar dissolutamente. E ele foi para o mundão e ali ele não obedeceu mais a Deus, ao seu pai. Ele quis ir para longe do seu pai. E quantas vezes na nossa vida nós queremos estar longe de todo mundo? Eu quero ir embora. Eu não quero saber de igreja mais. Eu não quero saber de grupo. Eu tenho Deus, eu vou servir a Deus lá em casa. Então vai, mas você vai voltar. Porque as coisas vão ficar ruins. Porque ninguém vive sozinho. Ninguém vive só. Não tem como, né? E ali depois ele acaba com tudo. E o pai estava ali esperando. E o Senhor está sempre nos esperando. O nosso arrependimento. Gente, nós ainda estamos debaixo de graça. Então a graça de Deus tem nos alcançado. Sabe por que Deus está falando conosco hoje isso aqui? É graça de Deus, é amor de Deus. Se não fosse graça e amor, ele não estava falando conosco igual ele está falando, não. Isso é amor de Deus. E vamos estar lendo agora Mateus 25, do 31 ao 46. Mateus 25, do 31 ao 46. Nós estamos quase finalizando. 25, do 31 ao 46. Amém? Então vamos estar lendo. Do 31 ao 46, Dona Teresa. É o 25. Então fala assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, não se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntando os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe disse: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes me ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe respondeu Jesus: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, assim, Deus fala muito com a gente, né, gente? Eu vejo que a gente, cristão, o ser humano,
ele é muito de julgar o seu próximo, mas ele ama pouco. E o Senhor nos chama e ele pede, nós precisamos amar mais as pessoas, amar mais os necessitados. Quantas vezes, gente, a gente tem um grupo aqui grande, a gente ainda não fez aqui não reuniu alguns irmãos para ir nos hospitais, para visitar a cadeia, aquelas mulheres lá que estão precisando da palavra do Senhor. Então a gente deixa muito a desejar. E Deus, gente, ele vai voltar. E tem dois tipos de pessoas, né? A pessoa, o crente, vamos dizer assim, e o não crente. Quem vai ser julgado? Vocês acham que vocês não vão ser julgados? Todos serão. Então, eu tô salva. Mas nós vamos ser julgados. Vai ter o dia do julgamento. E nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Por tudo aquilo que nós fizemos, falamos. E às vezes nós temos que vigiar até no nosso pensamento, né? Então, às vezes, nós achamos... muitas vezes na nossa vida, não, então agora eu vou fazer muita caridade. Gente, a nossa vida é um conjunto de coisas. Não adianta você fazer só a caridade, sendo que você ainda tem ídolos na sua vida, sendo que você ainda não entregou sua vida totalmente para Jesus, não se rendeu totalmente a Ele. Então, a nossa vida é um conjunto de coisas. Então, eu preciso praticar o bem, praticar o amor, a caridade. Eu preciso. Mas o que acontece? Nós também temos que fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que abandonar os ídolos. Eu não me prostro de nada, diante de nada a não ser Deus. Só Deus, e eu tenho Ele em espírito e em verdade. E daí vai começar um processo na nossa vida e o amor de Deus, ele vai entrando. E quando a gente fugir um pouquinho do amor de Deus, Deus vai nos lembrar. Ou não é por esse caminho, é por esse. Porque tem dois caminhos. Você olha muito bem pelo caminho que você está. Porque você vai ser julgada pelo caminho que você está andando, né? Então, às vezes, a gente tem na mente que eu vou fazer caridade para Deus me abençoar. Deus, a caridade, o amor é uma consequência de um cristão verdadeiro. Mas a caridade sozinha não salva ninguém. É um conjunto de coisas. Primeiro eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Eu passo pelas águas, eu nasci de novo e agora eu vou fazer o conjunto de coisas que Deus me manda. Porque não adianta fazer um, não ter no outro. Não adianta. Tem que ser tudo do jeito que Deus falou. É a mesma coisa. Um traficante, ele rouba aí, ele vende droga, aí ele fala assim, ixi, sabe por que eu tô traficando? Pra me ajudar a minha família. Ah, coitado. Vocês não já viu isso? A pessoa tá errando e pondo uma desculpa aqui. Não, eu tô fazendo isso para abençoar aqui. Não, não é assim. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, nos chegar diante de Deus e ir aprendendo mais de Deus. E daí o que vai acontecer? Nós vamos ter a fé verdadeira em Jesus Cristo. Depois nós vamos aprendendo a ser mais generosos com o nosso irmão e nós vamos aprendendo a amar mais o nosso irmão. Então, primeiro é o que? A fé. A fé verdadeira é a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. A fé que não aceita nada errado. Está escrito, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu fiquei pensando, Deus, tem hora que parece que eu sou um bode, vai, Deus me livre. E nós temos que ser ovelhas. A gente tem hora que não acha? A gente não tinha que fazer muito mais? E não faz? Bode é muito
cabrito, né? Não é bode, não, é cabrito. Tem hora que parece que a gente tá mais parecido com um cabrito do que com uma ovelha. Por que Deus fala cabrito e ovelha? Porque a ovelha, gente, ela ouve a voz do seu pastor. O que o pastor prega? A palavra de Deus. Então, se a ovelha está ouvindo a palavra de Deus e está obedecendo a palavra de Deus, ela vai morar com Cristo eternamente. Agora, os cabritos não ouvem, não. Deus está falando, está repetindo, e a cabritada lá, ó. Eu escuto, é o meu coração. É o meu coração, Deus. Uai, Soracha, eu fui injuriada. Falaram isso comigo. Ah, tem dó. Não é assim, gente? Então, nós precisamos aprender isso, né? E tem muitas coisas também que vai nos impedir de chegar, de Deus nos levar para Ele. Que é o quê? A pessoa falsa, fala mal do seu próximo, muitas coisas. Então a gente tem que abandonar da nossa vida tudo isso, né? E hoje eu estava orando, gente, e foi bom demais. Aí eu falei assim, gente do céu, que é isso? E Deus me falava uma palavra. Ele falava em janelas. Eu falei assim, eu tô sonhando, eu acordei muito cedo hoje. E Deus falava janelas. E em Malaquias 3:10 fala assim. Precisa ler não pra gente adiantar aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vamos abrir agora também e depois a gente fala junto. O Apocalipse 5, 13 e 14. Fala assim. Apocalipse 5, 13 e 14. É o último livro da Bíblia, né? Então ele fala assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostravam e o adoravam, né? E daí eu falei assim: Senhor, mas janelas. E daí eu comecei a meditar, né, orar. E, gente, quando o Senhor abre uma janela nas nossas vidas, tudo muda, tudo transforma. A janela, gente, eu fui pesquisar, a gente abre ela por fora, só por dentro. Só Deus abre a janela para nos abençoar. E quando a gente abre a janela da nossa casa, o que acontece? A luz entra. O que o Senhor está fazendo aqui hoje? Abrindo as janelas do céu, clareando a nossa vida, o nosso coração. Para quê? Para poder derramar bênçãos sem medidas na nossa vida, né? Então, a Ele, gente, toda honra e toda glória. Eu fiquei assim, pesquisando, né? Então, Deus, quando Ele abre uma janela também, gente, é algo assim muito mágico. As coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Sabe quando tá tudo escuro na sua vida? Você estava fazendo algo e achava que estava certo, que era daquele jeito mesmo. Que bobagem esses crentes, que bobagem. E daí, Deus
Fala assim, eu vou salvar fulana lá, aquele filho, e eu vou abrir a minha janela, eu vou clarear a casa dela, eu vou clarear a vida dela, e eu vou tirar o escuro que o diabo colocou. Gente, a janela de Deus na nossa vida é tudo de bom. Mas para essa janela abrir, nós precisamos de viver tudo isso aqui que a gente leu. Nós precisamos ter a fé, a generosidade, o amor, a obediência. Eu estou nesse caminho e está escrito. Eu vou obedecer a Deus, o que está escrito. E daí o que vai acontecer? As janelas do céu vai abrir na nossa vida. E eu fiquei pensando, gente do céu, quantas vezes eu abri uma janela e não me tomei proporção do que é a janela de Deus. Pensa assim, Deus está lá no céu. Eu vou abrir uma janela para Madalena. Eu vou abrir uma janela para Dona Eliana. Isso é amor, gente. A fulana lá, minha filha, tá passando por isso e ela me obedece tanto. Ela não me nega por nada. Ela ajuda as pessoas. Ela tem a fé verdadeira em mim. Eu vou abrir a janela. Eu vou abrir a janela. Então, vamos fazer tudo, gente, para as janelas de Deus abrir na nossa vida. Vamos tirar as picuinhas, vamos tirar as coisas erradas do nosso coração. E quando Satanás vier nos tentar com alguma dificuldade, com algum problema, nós vamos falar o que para ele? O que, Beatriz? O que você vai falar para o Satanás quando ele vier te tentar? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Eu vou obedecer o que está escrito, Satanás, arreda. E as janelas do céu vão se abrir na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Amém? Então, gente, às vezes não adianta a gente ficar orando. Deus atende. Mas se você quiser uma janela aberta mesmo na sua vida, na sua casa, você tem que passar por esse processo. E as janelas do céu vai clarear tudo. E vai trazer vitória na nossa vida. Amém? Então era essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe.